Olá! Nessa videoaula nós vamos resolver o exercício do Flask simplificado, que eu mostrei na aula anterior. Primeiro de tudo, vamos rodar aqui o teste para ver o que acontece, para ver os erros. Basicamente, o primeiro erro acontece porque o nome Flask sequer existe. Então, como ele é uma classe, e a gente consegue inferir isso por começar com a letra em maiúsculo, vamos resolver primeiro esse problema, criando aqui então a classe Flask. Vamos criar aqui o pass e vamos rodar novamente. Veja que a primeira parte passa e a segunda parte, quando eu passo um set aqui em rotas, ele está dando um erro porque não está retornando aqui um iterável qualquer que me retorne aí um conjunto vazio. Então vamos implementar da maneira mais fácil possível, que é simplesmente criar o atributo rota. Então vamos aqui já aproveitar a ajuda do próprio PyCharm para ele criar o código para mim da criação de rotas. Veja que ele criou aqui primeiramente com o nome. Para aquele teste passar, a gente pode fazer o seguinte. Vamos inicialmente colocar isso aqui para um conjunto vazio. Então, executando o código, veja que eu passo no segundo teste. Por enquanto, esse rotas vai ser simplesmente um conjunto vazio. Bom, aí o próximo passo é que o método rota, que é utilizado aqui como um decorator, ainda não existe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um método chamado rota na nossa classe Flask. Então veja lá, um método, ele recebe portanto o self e o parâmetro, que é justamente o path, que é passado lá no nosso mapeamento. Bom, como esse decorator não recebe parâmetro opcional e também ele não vai alterar a função original, eu nem vou utilizar a libdecorator que nós vimos nesse capítulo. Então aqui eu vou só utilizar os conceitos. Eu sei que eu vou ter que criar aqui um decorator como retorno desse método rota, que vai receber a função como parâmetro. Então vamos fazer isso. Def função decorator, que vai receber a função f como parâmetro. Esse decorator vai ter que simplesmente retornar a função original sem alterar nada. E não esqueça também de retornar aqui no final o decorator. Agora, uma outra coisa que eu vou ter que fazer é, dado um path, vou querer chegar na respectiva função. E a estrutura de dados que me resolve esse problema é o dicionário. Então eu vou trocar aqui as minhas rotas por um dicionário, porque é ali que vai ficar o mapeamento das minhas rotas. Portanto, quando eu executar o decorator, a única coisa que ele vai fazer é pegar aqui as rotas e conectar ao path a minha função f. Porque eu vou utilizar a função f posteriormente na hora da execução. Veja que vários testes aqui já passam. A função executar, veja aqui nesse teste, ela tem que então, a partir do path, conseguir executar a função respectiva. Então eu vou aproveitar novamente o autocomplete do PyCharm com o Alt Enter para implementar aqui o método executar. O método executar recebe o path como parâmetro e deverá achar a função respectiva a ser executada. Como eu acho isso? Simplesmente investigando o atributo rotas e pegando o valor respectivo ao path. Veja que aqui eu misturo então a programação funcional com a minha programação orientada a objetos. Eu preciso manter as rotas no meu atributo, porque depois de mapeado eu tenho que conseguir encontrar as minhas funções. Feito isso, a função executar deve retornar o retorno da execução da função f. Executo novamente os meus testes e veja que ele passa aqui. Agora, uma outra coisa é que o executar pode receber vários parâmetros, valores arbitrários de parâmetros. Para eu receber valores arbitrários de parâmetros, nós já aprendemos que devemos utilizar o args e o QWArgs. Esses parâmetros que forem passados para a execução, eu tenho que repassar para a minha função f. Quando eu novamente executo os testes, veja que o app executar funciona. Um outro problema que a gente tem aqui é que o executar quando não existe o path. Então eu já posso tratar esta exceção aqui. Então, se a chave path não se encontra nas minhas rotas, o que eu faço? Eu retorno o inteiro 404. Rodo novamente os testes e veja que eu tenho um último problema a resolver. Aqui nessa linha do set, ele
colocou numa ordem que não é a esperada. Isso porque o conjunto não possui uma ordem. Então pode ser que esse teste às vezes passe e às vezes não. E esse é um comportamento muito ruim. Ó. Veja que ele passou aqui agora. Então, como no Python 2.7 os dicionários mantêm a ordem de inserção, eu vou trocar aqui este appRotas para um list. E aí eu sei que ele sempre vai retornar uma lista com a ordem correta dos meus paths. Vou executar aqui e veja que a partir desse momento o meu teste vai ser determinístico e vai passar sempre. Assim, nós terminamos esse exercício e você tem uma noção, caso você venha a utilizar o Flask, de como ele implementa o sistema de rotas. Óbvio que ele faz mais coisa e é um pouco mais complexo, mas pelo menos uma ideia da implementação você já tem.